E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Qual a vantagem e a desvantagem de optar por um sistema de energia solar off-grid em 12 volts, 24 volts e 48 volts? Para os amigos lembrarem, um sistema de 12 volts você pode começar com apenas uma bateria automotiva ou 4 células LiFePO4. 24 volts, 2 baterias automotivas em série ou 8 células LiFePO4 num sistema 8S. E 48 volts, 4 baterias automotivas em série ou 16 células de LiFePO4 formando um sistema 16S. Nesse vídeo a gente vai trazer para vocês as principais vantagens e desvantagens. Saiba que, dependendo da opção que você fizer, vai influenciar diretamente na quantidade de placas, na quantidade de controladores de carga, na espessura de cabos, no dimensionamento de disjuntores, na vida útil de inversores, na eficiência do sistema e muito mais detalhes que a gente vai trazer para você nesse vídeo. Então, gostando dessa videoaula e das demais aulas gratuitas aí do canal, taca o like, taca o like e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. E também não deixe de participar do sorteio do canal. Como é que faz? Estando inscrito, se tornando membro, uma assinatura de R$ 7,99, um picolé por mês, você participa de vários sorteios, como das estações de energia solar portátil, que vai ter agora em setembro da EB3A e em dezembro da EB55. Foi aí a opção vencedora que os membros do canal decidiram que querem o sorteio com a EB55 em dezembro. Mas agora vamos para a aula, depois a gente fala mais sobre os sorteios. Vamos lá, amigos, vamos agora entender algumas vantagens e desvantagens e características dos sistemas de energia solar off-grid em 12, 24 e 48 volts. Pode ter mais, pode ter intermediário, mas nós escolhemos de acordo com a disponibilidade de tensão aí de entrada dos inversores de energia solar off-grid e dos sistemas mais utilizados também na disponibilidade de controladores de carga para esses sistemas. E é o mais utilizado aí pelo pessoal, principalmente quem está iniciando aí o de 12 volts. Mas vamos lá, começando aí com algumas vantagens do primeiro sistema. No sistema de 12 volts, a gente tem uma tensão mínima e uma tensão máxima para alimentar o inversor, chamada de range de tensão. Esse range de tensão vai estar presente aí em todos os inversores de 48 volts, 24 volts e 12 volts. Para você ter uma ideia, o range de tensão do inversor aí, muito conhecido, top, que a gente usa aqui, que é um dos que eu recomendo, tem estoque no Brasil, excelente desempenho, durabilidade, que é o Sweep Power, o link dele vai estar na descrição do vídeo. O range de tensão dele é de 10 a 15 volts. Ele trabalha com a tensão mínima de 10 e a tensão máxima de 15. Passou disso, ele desarma e entra em proteção. Em 24 volts ele trabalha entre 20 e 30 volts e 48 volts ele trabalha de 40 a 60 volts. E para operar um sistema de 12 volts, quais as principais vantagens? Você precisa apenas de uma bateria automotiva, tensão nominal 12,6 volts, ou 4 células de LiFePO4, que colocadas em série vai dar 12,8 volts. Ou seja, você começa com um pequeno investimento no banco de baterias e já consegue montar um sistema de 12 volts. No sistema de 12 volts, como você vai estar trabalhando com uma bateria, no caso da chumbo ácido, então você não vai ter o desbalanceamento quando você coloca várias baterias em série. Já no sistema de LiFePO4, ele começa, não dá para trabalhar com uma célula, ele sempre vai trabalhar com células em série. Quem vai fazer esse trabalho é a BMS em todos os sistemas. 12 volts, 24 volts ou 48 volts, você vai precisar de uma BMS que vem com um balanceador aí dentro dela também para fazer essa equiparação entre as células. E aí no sistema de bateria chumbo ácido, quando você coloca mais de duas em série, duas ou mais em série, uma bateria pode ficar com uma tensão maior do que a outra. E aí você vai ter que usar no sistema de chumbo ácido com mais de uma bateria, você vai ter que ter um balanceador ou equalizador de baterias. No sistema de 12 volts você tem essa outra vantagem de não ter desbalanceamento, pois você só tem uma bateria de chumbo ácido, então você não usa o balanceador ou equalizador de baterias. E como você tem um sistema com a tensão mais baixa, entre 10 a 15 volts,
você pode começar com apenas uma placa solar pequena. Uma placa solar, por exemplo, de 150 watts, você tem uma tensão aí em circuito fechado de mais ou menos 18 volts, que já é suficiente para começar a carregar um banco de baterias de 12,6 volts tensão nominal. Então você tem essas vantagens de cara, poder começar com uma bateria chumbo ácido ou apenas 4 células LiFePO4, não ter desbalanceamento, pois você está usando uma bateria apenas, e uma placa solar pequena você já consegue alimentar esse circuito. Agora vamos começar com algumas pequenas desvantagens aí também do sistema de 12 volts. No sistema de 12 volts, como você está trabalhando com uma tensão mais baixa, você vai precisar de alta corrente para atingir determinadas potências. O seu controlador de carga, quando você trabalha com 12 volts, ele também vai aceitar um número de placas menores. Vamos dar o exemplo aqui direto. Se a gente pegar um controlador de carga de 40 amperes e for comparar com os outros sistemas, 24, 48 volts, você vai ter a seguinte continha aqui. Vamos calcular pela tensão nominal do banco. A tensão aí nominal do sistema, na verdade, 12 volts. Se você pegar o controlador de 40 amperes vezes 12 volts, você vai colocar no máximo 480 watts pico em placas solares. Isso no sistema de 12 volts. Já no de 24 volts, você vai poder dobrar o número de placas. Você já pode colocar aí placas associadas que somem 960 watts pico em placas na entrada do controlador. Por quê? Porque vai ser 24 volts vezes 40 amperes. Então você dobra o número de placas que pode ligar no controlador no sistema de 24 volts. No sistema de 48 você quadruplica em relação ao de 12 e duplica em relação ao de 24, podendo ligar aí até 1920 watts pico de placas solares aí no sistema de 48 volts. Sobre o disjuntor. O disjuntor, que é o mecanismo de proteção que a gente utiliza para fazer a ligação entre o banco de bateria e o inversor, como a gente vai estar trabalhando com altíssima corrente em 12 volts, esses disjuntores também já vai se tornar mais difícil você achar, porque vai estar trabalhando com altíssimas correntes. Só para a gente pensar aqui rapidinho. Num sistema de 12 volts, você utilizando uma potência aí de 1.200 watts, você no mínimo vai precisar de um disjuntor de 100 amperes para proteger esse sistema. 1.200 watts apenas. E se você, por acaso, quiser trabalhar com uma potência de 2.000 watts em 12 volts, você já tem aí quase 200 amperes para trabalhar com esse disjuntor. Então é muita corrente, se torna bem caro esse dispositivo. Por isso que nós recomendamos para o sistema de 12 volts um inversor de no máximo 2.000 watts nominal, e não para trabalhar com 2.000 watts, para trabalhar de forma contínua e no máximo 1.200 watts continuamente, podendo chegar a picos de 2.000 durante algum tempinho rápido, e depois cair a no máximo 1.200. Por quê? Porque em 12 volts, 1.200 watts significa estar drenando 100 amperes continuamente do banco de baterias. É muita corrente. Consequentemente, os cabos que você vai utilizar para ligar seu sistema off-grid em 12 volts, ligar entre a bateria e o inversor, vão ser cabos de bitola grossa, cabos aí chegando aos 50 milímetros, porque se você for olhar a tabela de corrente desses cabos, você vai ver que para correntes acima de 100, 125 amperes, a bitola já vai ser de 50 milímetros para lá, o que encarece bastante o sistema, e se não for muito grosso, você vai ter um aquecimento excessivo dos cabos. Também, continuando sobre esse assunto, a eficiência. O circuito elétrico dentro do inversor de 12 volts, ele vai ser menos eficiente, porque ele vai estar trabalhando com a tensão mais baixa, mais corrente, isso significa mais aquecimento nos componentes. Quando o componente aquece mais, o desempenho aí na transformação, na conversão, ou DC-DC, ou DC-AC, do trabalho dele, ele trabalha com menos eficiência, ele vai entregar menos, ele vai produzir mais calor quando ele trabalha com uma corrente maior. Componentes que trabalham com tensões maiores e correntes menores, ele consegue ser mais eficiente, ele dissipa aí menos calor, tudo em relação à potência que está sendo entregue, viu? E essa eficiência também vai influenciar em um item aqui abaixo, que é a duração ou durabilidade aí dos inversores. Geralmente a gente tem um número de queima maiores em equipamentos com uma baixa tensão que trabalha com uma alta corrente. Os componentes, eles são mais resistentes a tensão mais elevadas,
porém eles são menos resistentes a uma altíssima corrente. Também os componentes de alta corrente são mais caros do que o de alta tensão. E já para fazer aí uma ligação sobre a queima do aparelho, a durabilidade do aparelho e a eficiência, eu vou conectar vocês aqui com mais essa observação sobre o sistema de 12 volts. O range de tensão aqui, como esse inversor vai estar trabalhando entre 10 a 15 volts, observe bem o que ocorre quando a gente trabalha com uma tensão menor, já nesse banco de baterias de 12 volts. Já é um banco mais baixo e a gente ainda trabalhar no range mínimo do inversor para funcionar. Veja o que ocorre. Quando a gente tem um banco de baterias, um sistema off-grid em 12 volts, geralmente a tensão normal aí na chumbo ácido é 12,6. Na LiFePO4, tensão nominal do sistema 12,8 volts. Mas, se eu for trabalhar aqui, por exemplo, na de chumbo ácido, a tensão máxima aí de carregamento de uma bateria automotiva, 14,4 volts. Então, no sistema de 12 volts, onde eu usaria no máximo 1.200 watts real nominal continuamente, eu drenaria, sabe quantos amperes para uma tensão de 14,4, vamos dizer que o sistema está trabalhando lá com a tensão alta, carregando a bateria na tensão mais alta de recarga, que é 14,4 volts. Então, 1.200 watts dividido por 14,4 volts, a gente chegaria à casa dos 83 amperes drenando esse inversor da bateria. Já se eu deixar a tensão do banco cair muito, não tiver nenhum sistema de automação e deixar o inversor trabalhar até a tensão mais baixa desse banco de baterias, que é os 10 volts, baixou disso ele vai desligar. Sabe qual a corrente que ele vai drenar desse banco de baterias para entregar 1.200 watts? Apenas 120 amperes. Apenas. Estou brincando, viu? Aqui a gente vai ter uma diferença entre corrente máxima e mínima no range de tensão entre 10 volts a 14,4 de aproximadamente mais ou menos 40 amperes. Ou seja, são 40 amperes de diferença drenando do banco de baterias, variando apenas de 14,4 volts para 10 volts no sistema de 12 volts. Ou seja, o range de tensão, apesar de ser grande, 5 volts aí, 10 a 15, mas nesse exemplo, 4,4 volts de diferença entre a tensão máxima e a mínima no sistema de 12 volts, isso acarretará o inversor puxar, por exemplo, 40 amperes a mais do que trabalhar com a tensão mais alta. O que é que vai significar? Os transistores, os FETs, os MOSFETs, os semicondutores que estão trabalhando ali, ao invés de trabalhar com 83 amperes na tensão mais alta do sistema, vai estar trabalhando com quase 120 amperes, aquecendo muito mais. Então, o risco de queimar quando você trabalha com a tensão baixa no banco de baterias no sistema 12 volts é bem maior, chegando aí um acréscimo a quase 40 amperes na drenagem de corrente desse banco. Vamos agora falar um pouco do sistema de 24 volts, já conectando com o primeiro. O sistema de 24 volts, no mínimo 2 baterias você vai ter que gastar, no caso de chumbo ácido, ou 8 células de LiFePO4. No caso, se você for trabalhar com o banco de chumbo ácido, baterias automotivas ou estacionárias, você vai precisar de um balanceador ou um equalizador de baterias. O que eu uso aqui no meu sistema com as baterias de chumbo ácido que a gente tinha aqui e que está em outro sistema agora, é o equalizador mais eficiente, é o ELTEC. Eu sempre deixo um linkzinho na descrição do vídeo. Você vai precisar desse aparelhinho interligando as duas baterias. Ele vai estar tentando aí deixar a tensão das duas sempre iguais, porque é necessário que elas trabalhem aí com a tensão mais próxima possível. Mas no sistema de 24 volts você vai trabalhar com um balanceador. Se for LiFePO4, não vai ter esse balanceador, porque o sistema de proteção da LiFePO4, a BMS, que é responsável aí por monitorar, equalizar e proteger a célula, já vai fazer isso tudo em um só. Mas no caso de chumbo ácido vai precisar de um balanceador. E se você for montar um sistema de 24 volts, você vai precisar de no mínimo 2 placas pequenas, por exemplo, 2 placas de 150 watts em série, para atingir a tensão de recarga do banco de baterias de 24 volts. Que se você pegar só uma placa de 150 watts, vai em circuito fechado, vai dar 18 volts, não vai ter tensão na saída do controlador para carregar um banco de 24 volts. A tensão sempre tem que ser bem mais alta na entrada do controlador para, depois de equalizada, de regulada, ela chegar aí à tensão de recarga do banco, ou seja, num banco de 24 volts podendo chegar a 28,8 volts. Então, 2 placas no mínimo para esse sistema. Na de 12, uma plaquinha já montava um sistema. Essas seriam as desvantagens iniciais. E agora, quais as vantagens que a gente vai trabalhar aí no sistema de 24 volts?
Vou fazer logo, antes de falar algumas características, vou descer logo lá embaixo, lembrando, aqui o controlador de carga de 40 amperes, já posso ligar o dobro de placas em relação ao de 12 volts, enquanto o de 12, um controlador de 40 aceitaria em torno de 480 watts pico, e só trabalhando com a tensão nominal do banco, 12 volts, mas vai ter mais potência quando a gente trabalhar com a tensão maior, mas para efeito do exemplo, estamos trabalhando com a tensão exata do banco, 12, 24, 48. Nesse caso, o sistema de 24 volts liga 960 watts picos em placas solares associadas aí de várias formas. Dá para trabalhar com uma maior potência, sim. O sistema de 24 volts dá para a gente trabalhar aí tranquilamente com inversores de potência nominal de 3.000 watts e 6.000 watts pico com segurança, com tranquilidade. Por quê? Porque geralmente os inversores de 3.000 watts nominal, eles chegam até mais. O sweep power de 3.000, o meu aqui chegou a 3.200. Mas o fabricante recomenda que a gente trabalhe aí em até 80% da potência dele para ele durar muito tempo. Então eu tento, no dia a dia, no uso normal, não passar dos 2.400 watts contínuo aí, mas ele chega a mais, ele chega a 3.200. Mas o fabricante diz, para usar durante muitos e muitos e muitos anos, tente não usar mais do que 2.400 durante muito tempo. Lógico que a gente às vezes liga um micro-ondas, um fogão, ao mesmo tempo ele chega a 3.000, 3.000 e pouco, mas não é uso contínuo, isso aí você usa rápido, vários aparelhos potentes ligados durante alguns minutos, não é de forma contínua durante o dia todo. Então de forma contínua, 80% da capacidade nominal dele, de 3.000 watts, para 24 volts, dá para trabalhar aí continuamente até 2.400. Isso estou falando de inversores que fornecem como esse sweep power, que é real. O dele é 3.000 watts, é 3.000 watts real, 6.000 pico. Então dá para utilizar 2.400. E aí, 2.400 watts, num sistema de 24 volts, eu vou drenar aí 100 amperes do meu banco de baterias. Dá para trabalhar com um disjuntor entre 100 a 125 amperes, não preciso trabalhar com uma corrente maior do que 100 a 125 amperes nesse sistema aqui. E se precisar chegar aí 3.000, 3.000 e pouco watts, que ele pode levar para 125 amperes, 130, vai ser durante pouco tempo e vai estar trabalhando mais tranquilo. E os cabos, eu já consigo trabalhar aí com cabos entre 35 milímetros ou 25, dependendo da potência que você usa constantemente aí na sua carga, diferente aí de cabos de 50 milímetros já no sistema de 12 volts. E também esses cabos são bem mais baratos do que os de 50. Então, falei aqui, maior potência, mais placas no controlador, um disjuntor menor ou até 100, 125, que é o que geralmente a gente tem aí com um preço bom. Mais do que isso, o disjuntor já triplica o preço. Cabos mais finos, o sistema mais eficiente, ele trabalha com maior tensão, menor corrente, ele trabalha com mais eficiência, entrega maior potência, aí dá para trabalhar com inversores até 3.000 watts nominal, 6.000 watts pico, consequentemente tem uma durabilidade maior do que os inversores de 12 volts. E vamos agora falar um pouco do sistema de 48 volts. Desvantagens iniciais para trabalhar com um sistema de 48 volts, chamado High Volt, porque trabalha um pouquinho maior. Eu sei que o High Volt a gente já pensa em sistemas de 96, 110 volts, mas o de 48 volts a gente pode dizer que é um início do sistema de alta voltagem aí para inversores. Nós precisamos de 4 baterias automotivas em série, ou seja, 4 baterias de 12 volts em série, ou 16 células de LiFePO4 para atingir aí uma tensão razoável no sistema de 48 volts. O range de tensão entre 40 e 60 volts. E temos também a desvantagem inicial de precisar de pelo menos 4 placas pequenas. Classifico aí pequena como uma placa de 150 watts para trabalhar, porque a gente atinge uma tensão mais elevada na entrada do controlador para ele chegar a tensões aí entre 40 e 58 volts na saída do controlador para carregar corretamente esse banco de baterias. Ou no mínimo duas placas que forneçam aí tensões entre 45 a 50 volts, também para trabalhar no sistema de 48 volts. Precisamos de uma tensãozinha mais elevada, mais do que 70 volts na entrada do controlador, para poder regular e conseguir uma tensão nesse banco de baterias. Então tem essas desvantagens iniciais. Você vai precisar de no mínimo 4 baterias de chumbo ácido automotiva, né? A de chumbo ácido automotiva estacionária, 16 células de LiFePO4, que tem um custo mais elevado, 2 balanceadores a cada série que você montar, 2 baterias em série, mais 2 em série para formar 4 baterias em série, você bota um equalizador mais outro, fazendo a equalização de 2 em 2. Então 2 balanceadores ou 2 equalizadores de bateria no sistema de 48 volts com chumbo ácido. Se for com LiFePO4, você usa um ABMS 16S
e ela vai fazer todo esse trabalho de proteção e equalização das células aí. E agora a gente vai repetir as vantagens do 48 volts em relação ao 24 e o 12. Maior potência, bem mais do que o sistema 24 volts. Dá para a gente trabalhar aí tranquilamente com inversores de 5.000 watts, chegando aí aos 80% da 4.000 continuamente, 4.000 watts contínuos. Se você puxar esses 4.000 watts aí num sistema de 48 volts, você vai trabalhar abaixo aí dos 100 amperes horas, ou seja, vai dar para trabalhar com altíssima potência, mantendo aí essa média no sistema de 100 amperes. E existem inversores até de 10 kW, ou seja, para trabalhar com 10.000 watts em 48 volts, puxando aí o dobro de corrente, 200 amperes, são inversores mais reforçados, mas encontramos facilmente inversores de 5.000 watts para trabalhar em 48 volts de forma contínua, não é pico. O de 5.000 chega a pico de 10, o de 10.000 chega a pico de 20 kW, ou seja, dá para trabalhar com potências bem mais elevadas no sistema de 48 volts, mantendo aí uma média de 100 amperes de consumo para essas altíssimas potências. Se você for olhar aqui um consumo de 1.000 watts em 48 volts, você vai estar trabalhando aí abaixo das casas dos 20, 25 amperes. Vai cair praticamente um quarto em relação aqui ao sistema de 12 volts. Estou mantendo 100 amperes para trabalhar em altíssima potência no sistema de 48 volts. Em relação à quantidade de placas, no controlador, o dobro de placas do de 24 volts. Em 24 volts, meu controlador de 40 amperes aceitando 960 watts pico de placa. Em 48 volts eu posso ligar 1920 watts pico de placas, várias placas, para um controlador de 48 volts, 40 amperes. Lhe dá a possibilidade de ter muitas placas ligadas em um pequeno controlador de carga de 40 amperes em 48 volts. Em relação aos cabos muito mais finos, por exemplo, a gente pega aqui inversores de 48 volts, 1.500 watts, desse Sweep Power, ele vem com cabo de 6 milímetros, com apenas 32, 35 amperes, ele consegue entregar 1.500 watts nominal no inversor, enquanto no sistema de 12 volts vem com cabo grosso aí de quase 50 milímetros ou duas pernas de 25 milímetros, para poder garantir essa corrente e ele não desarmar quando for puxado essa potência altíssima. Inversores com muito mais potência, como eu falei aí, chegando na casa dos 10 kW ou 20.000 kW pico em 48 volts. Muito mais eficiência, menos aquecimento no componente interno e, consequentemente, maior durabilidade desses inversores em relação aos inversores que trabalham com baixa tensão e altíssima corrente. Agora, você viu aí alguns pontos de comparação entre sistemas de 12, 24, 48 volts. Cabe a você decidir em relação ao que você quer, em relação ao seu bolso e ao seu futuro projeto do sistema de energia solar off-grid. E tendo mais dúvidas ou outros exemplos aí quanto a esse sistema, deixa aí nos comentários para a gente debater.